o computador, beleza? O que eu tenho de cenário? Se a gente for enxergar um cenário, quando você chega para poder montar, primeira vez, não tem nenhum administrador de rede, você é o primeiro administrador de rede. Você que define qual é a máscara, qual é a subrede, qual é o endereço IP, tudo é você que define. Então, Fábio, qual vai ser o endereço de rede? Você vai definir. O que você tem que fazer, que normalmente eu recomendo, é que os alunos desenhem minimamente o cenário que você vai ter. Certo? Fábio, você está vendo isso no Python, pelo amor de Deus. No Python, gente. Para que você tenha uma visão, se tem 3 servidores, 4 servidores, o Python vai ficar mais riscadinho. Beleza? O que a gente tem que entender? Como é a minha infraestrutura? Como é a minha rede lógica? Certo? O que é minha rede lógica? Um endereço de rede com máscara de subrede, um endereço que a gente coloca aqui siderizado. Qual será a nossa rede? Bora, galera. 192.168.100.0/24, 100.0/25, 100.32/25, não importa, com conhecimento que vocês têm de rede. Beleza? Eu recomendo também que os alunos façam uma definição de, se eu sei que essa rede ela é 192.168.0.0 para o meu endereço de rede e que o 192.168.0.255 vai ser utilizado para o meu endereço de broadcast, eu vou ter do IP 1 ao 254 disponíveis. Então o que eu recomendo? Pega uma faixa para os ativos de rede, para os IPs fixos, servidor, roteador, switch, impressora, não vou tentar falar aqui não, vou ter que ligar lá. Depois de impressora, roteador, não importa, certo? Máquina de lavar, batedeira, enfim. O que vocês quiserem disponibilizar dentro da estrutura de rede. Então, vamos dizer que do endereço 192.168.0.1 até 192.168.0.15 vão ser atribuídos para os meus ativos em rede. Esses vão ser os IPs fixos. E do 192.168.0.100, porque eu tenho um pouco computador, a 192.168.0.200 vai ser atribuído por DHCP. Existe uma ordem, Fábio? Não. E que do 192.168.0.220 a 192.168.0.230 vai ser as conexões que vão vir por VPN, que é uma conexão que vai chegar no meu servidor e vai dar acesso à minha rede local, uma rede virtual privada. Beleza? Tranquilo? Pronto. Já defini como vai ser minha estrutura de rede, eu agora vou minimamente dizer qual o endereço IP, como vocês fazem no roteador na prática, usando o ambiente Cisco. Então esse cara vai ser 192.168.0.1. Fábio, qual é o endereço que eu quero aqui? Não importa, você vai poder colocar qualquer endereço IP, sendo que você definiu os endereços fixos aqui. 10, 2, num /24. Esse cara vai ter um gateway e um DNS. E aí vem aquelas definições que são muito importantes. Gateway, rota padrão. Só que esse endereço que eu estou atribuindo está na minha estrutura de rede LAN. Isso está claro? Aqui é minha rede local, meu switch na minha rede local. Não existe gateway para a rede local. O gateway é a próxima rota que me leva a uma interface que está na minha WAN. Ok? O que eu vou ter aqui é um DNS. Como essa minha máquina vai estar com Active Directory, eu preciso que internamente o meu servidor de DNS, quando vier uma solicitação de um computador local para ele no Active Directory, ele consiga fazer a consulta usando o servidor DNS. Então aqui, esse cara, eu vou ter que atribuir o mesmo endereço IP do meu servidor. Beleza? Só que a gente tem que lembrar que eu vou precisar ter uma outra interface, porque não existe hoje empresa sem internet, que estará conectada na minha WAN, que é a minha internet, e aí sim
esse endereço IP, ou ele vai vir atribuído por um roteador, por um modem ADSL, por um modem de conexão, uma fibra, uma conexão que vem de um servidor, de um wireless, não importa. Então ou vai vir para o IP fixo, ou ele vai vir para o DHCP. Beleza? Nesse cenário que eu estou montando aqui, esse meu concentrador, que é meu switch, vai ser o VirtualBox. Ok? O VirtualBox faz o papel de um switch dentro da minha rede. Tá claro, gente? Esse cenáriozinho básico, eu vou até salvar ele aqui, depois vocês pegam ele, é o que a gente vai montar para a próxima aula prática de vocês, certo? Lab, redes, DHCP, DNS, RH. Beleza? Então vamos lá. Lembrando, quantas interfaces eu tenho aqui nesse servidor? Tem agora? 2. E uma máquina cliente com uma. Como dentro, agora o conceito do VirtualBox, como essas máquinas elas estão na minha rede LAN, eu quero que o VirtualBox faça o processo de emular, né, o enlace entre as máquinas locais, como uma rede local, como um switch físico local. Essa interface LAN, ela vai estar configurada no VirtualBox, eu vou botar aqui o VirtualBox, como rede interna. Por que, Fábio, rede interna? Porque quando eu atribuo uma rede interna, eu estou dizendo que a comunicação entre essas duas interfaces, ela não vai utilizar a interface real da minha máquina. Então nenhum dado vai se propagar para fora do meu ambiente virtualizado. Esse foi o erro do semestre passado. Certo? Não vou voltar a máquina interna. Foi para interface interna. Pronto. Nessa interface WAN, que não importa qual é o nome da interface, no VirtualBox, ou ela vai estar configurada como NAT, ou como rede local, atribuída à minha interface que está conectada à internet. Outro problema de prática quando você vai virtualizar no ambiente prático. Eu tenho duas interfaces de rede da máquina real. Uma Ethernet, uma 802.11g. Wireless. Fábio, quando eu for definir rede local, eu tenho que atribuir ao meu virtualizador aqui, quem está fazendo o papel de virtualização, qual é a interface de saída, para ele poder negociar com essa interface e ir para a internet. Porque perceba, eu estou virtualizando um ambiente que está dentro do cenário físico. Está claro? Eu só vou configurar essa parte, porque eu quero que essa interface ela venha por DHCP. Então, duas interfaces, está claro? Ether H1, Ether H2, rede local 1, rede local 2, não importa. Vamos para cá. Se eu abrir o meu DOS e digitar ipconfig/all, eu vou ver que eu só tenho uma interface Ethernet que já pegou IP, inclusive ó, já está navegando. Por quê? Porque provavelmente ela já está configurada como rede local, apontando para o meu wireless, e o servidor do IFBA já entregou o DHCP para essa máquina. Como é que eu sei disso, Fábio? Dispositivo, rede, configuração de rede. E aqui na configuração de rede eu vou olhar ó, que ela está como NAT. Ó, aquela atribuição que eu falei, NAT. Então ela pegou IP. Se ela já pegou IP, de boa para mim, eu vou usar ela como base. Certo? Eu gosto, é opção minha, de mudar a interface do Windows para que eu consiga enxergar a placa de rede. Então venho aqui em propriedades, ó, menu e coloco em clássico. Isso faz ó, com que a interface de rede apareça. Por quê? Porque fica mais fácil para eu poder atribuir endereço. Essa interface já não pegou a internet? Uhum. Então ó, eu vou renomear ela para WAN. Por que, Fábio? Para que eu saiba sempre que essa interface que está com o DHCP que já está saindo para a internet. Falta agora a minha interface de rede local. Certo? Isso é uma máquina virtualizada, mas é como se eu estivesse no mundo real. Quando eu quero colocar uma nova placa de rede, o que é que eu faço com o servidor? Desliga. Desligo ele. Então, iniciar, shutdown. Vou colocar um comentário aqui, qualquer coisa. Troca de rede. Sei lá. Vou dar um shutdown, vou desligar meu servidor.
E na configuração do meu VirtualBox, Esse é o... cadê ele? Tem que reabrir. Não tá. Não, eu fechei para Tá. as amenas. Sabe? Na minha configuração do meu VirtualBox, eu vou vir no meu servidor em configurações. E é como se eu estivesse comprando uma placa de rede e adicionando uma segunda placa de rede. Eu quero que essa placa de rede esteja em NAT, que pega IP automático pela interface do mundo físico. Não. Não, eu quero que ela esteja em rede interna. Por quê? Porque ela é a interface número 2 que eu estou adicionando. E quando eu marco rede interna, é como se eu estivesse utilizando um switch virtual, que é o VirtualBox. Então esse VirtualBox vai funcionar como um switch para mim, tá bom? Beleza? Então fui lá, rede interna, ok, start. Já vou aproveitar enquanto essa máquina está inicializando e já vou ver como está a configuração da minha máquina XP, ó. Se a máquina XP, ó, está em NAT, eu não quero NAT, porque eu quero que ela esteja em rede interna. Certo? Rede interna. Pronto. O que foi que eu fiz? Eu fiz esse cenário aqui sem configuração de endereço. Pessoal, se vocês não configuram no VirtualBox essas interfaces como rede interna e essa como NAT, você não consegue fazer prática nenhuma. Porque você nunca vai estar conseguindo simular o mundo real. Porque no mundo real o que é? É uma máquina com um cabo de rede ligado a um switch e com outro cabo de rede ligado a um ativo que vai me entregar a internet. Percebeu? Basicamente é isso. Vou logar aqui. ASDF. Beleza? Percebam que se eu vier no DOS e digitar ipconfig, minha máquina XP não pegou IP. Claro, por quê? Porque eu não tenho dentro da minha estrutura um serviço de DHCP. Então vamos instalar na ordem, exceto Active Directory, porque a gente não vai fazer prática de AD aqui, não é o papel da aula fazer a prática de AD, certo? Os serviços que nós vamos montar: serviço de DNS para criação de zona primária, zona secundária, enfim. Serviço de DHCP, RRAIS e quem quiser eu vou botar uma brincadeira de VPN também para conexão externa. Beleza? E se der tempo vai jogando mais serviço até explodir a máquina. Brincadeira, vai explodir a máquina. Então vamos lá. Eu vou abrir o ambiente de rede, vou alterar o nome para ficar LAN, certo? Porque é extremamente importante que você saiba qual é a interface que está conectada e qual o endereço dela. Essa eu sei que é rede interna, que me joga a máquina XP, essa eu sei que é outra. Primeira coisa que se faz no ambiente de rede, se configura a rede local. Certo? Botão direito, propriedades, TCP/IP. Eu venho aqui e seto IP. Qual foi o endereço de rede que eu escolhi? Vocês escolheram, na verdade? 192.168.100/24. Então o endereço IP vai ser 192. Opa, eu botei aqui 0, ó. É sim, tudo sim. É. Eu botei aqui na rede 100, ó, 0, certo? Então aqui vai, ou é 0 ou é 100. Beleza? Vai ser mais fácil tirar esse cara aqui do que ter que editar todo mundo. 192.168.00/24. Esse IP eu botei 1, certo? Então endereço IP 192.168.0.1 é uma máscara 25, 26, certo? 27. Então vou setar a rede que eu quero. A gente resolveu 1/24. Beleza? E aqui vem um conceito importante: Gateway DNS. Eu devo atribuir o endereço de Gateway na minha interface LAN? Sim ou não? Sim ou não? Não. Pergunta que salva a vida. Não! Porque eu só devo ter um Gateway. O Gateway é o próximo salto, que me joga numa outra rede que eu não conheço. Toda propagação que é feita em rede local é feita numa difusão
da minha rede usando o broadcast e unicast no meu concentrador, mas usando a minha máscara de subrede. Não foi isso que vocês viram o tempo todo? Então não vou configurar o gateway na minha interface LAN, mas eu vou configurar o meu servidor de DNS. Por quê? Porque eu quero que esse computador cliente, que sim terá o gateway nele sim, porque é o próximo salto, quando ele quiser fazer uma consulta, ele faça a consulta para a minha máquina local, e a minha máquina vai utilizar um recurso do DNS chamado encaminhador para perguntar para um servidor fora, e esse servidor fora devolver caso essa estrutura de difusão de DNS de nome não esteja na minha rede local. Certo? Então sempre, na maioria das vezes, a minha rede local não terá gateway, certo? E eu vou estar com o DNS apontando para ele mesmo, porque eu quero que ele é um servidor DNS, mesmo que ele tenha zonas públicas publicadas na internet, localmente eu estou consultando esse servidor DNS. Então ele precisa consultar ele mesmo. Ok? Essa interface eu preciso configurar? Não, porque ela já pega IP pela minha infraestrutura. É como se eu tivesse aqui um provedor entregando a DSL nessa interface e ela pegou IP automaticamente. Ok? Eu vou até botar aqui, ó, WAN, sei lá, Vivo, como se tivesse um link de internet da Vivo conectado nessa interface. Beleza? Vamos para a instalação de serviço. A maioria dos serviços vocês podem adicionar dentro de ferramenta administrativa. Ou já vai estar aqui, né? Adicionar não, configurar, tipo roteamento e acesso remoto já está aqui presente, certo? Outro serviço de distribuição de arquivos. Ou eu tenho que instalar um serviço. O DHCP não está presente aqui, o DNS não está presente. Eu posso tanto adicionar através de um ISA, usando essa ferramenta Manage e o Server, ou eu posso vir iniciar configuração, painel de controle, adicionar ou remover programas. É como se eu estivesse dando um apt-get dentro de um Linux. Beleza? Indo no repositório, baixando do repositório, no serviço, instalando. Eu não preciso ir no repositório, porque o repositório já está no meu CDzinho de instalação. Ok? Então, adicionar e remover programas, componentes. Eu quero componentes, um repositório de componentes do Windows. Eu vou clicar aqui. E aí eu vou ter vários serviços, dependendo da versão do sistema operacional Windows, 2008, 2012, enfim. Eu vou ter serviços a mais, ou diferentes, ou atualizados, certo? Então eu vou ter desde serviço de aplicação, que é um web server, o IS, ou .NET, quanto serviços de certificado, se eu quiser implementar, por exemplo, uma certificadora para que a minha VPN venha para um protocolo que a gente chama de L2TP. Então eu vou ter vários serviços. O que eu quero é, cadê você? Network Service. Details, para não selecionar tudo, que tem vários serviços aqui. Eu quero um serviço de DNS e de DHCP. Inicialmente são só esses dois serviços que eu quero. Tenho vários outros serviços. Aqui é o IaaS para autenticação. Tem vários serviços, certo? Beleza? Esses dois, der tempo já vai para a VPN. A VPN está no RHISE, então preciso instalar esse serviço. Ok. E aqui brincadeira de criança. Avançar. Deve pedir um CD de instalação. Vai pedir. Ok. Tem que não botar na bandeja que não está na bandeja. Eu tenho, ó, que selecionar o CD. Esse CD está aqui, ó. Eu acho que é o segundo CD. Deixa eu ver se é ele. Se não é o primeiro. CD1. Ó, CD1. Certo? O CD fez o papel de repositor. Pegou os arquivos de instalação, instalou, configurou. Terminei de configurar, esse serviço ele vai aparecer para mim automaticamente em ferramentas administrativas. Para a gente não esperar esse tempo e já ir adiantando a prática da aula, eu já vou configurar a máquina cliente, beleza? A máquina cliente, ou melhor, não vou configurar a máquina cliente, perdão, vai vir para o DHCP. Finish. Beleza.
No DNS, eu não tenho muito o que fazer agora. Meu DNS já está instalado. Já está aqui, ó. Certo? Não tem nenhuma zona criada, não instalei Active Directory, não tem nada criado, mas está aqui. Beleza? O que eu vou fazer agora é configurar o primeiro serviço, que é o serviço de DHCP. Já expliquei para vocês, é um serviço que vai entregar endereço IP automaticamente para que essa minha máquina possa navegar. Percebam que eu dei ipconfig, o endereço IP que eu peguei foi a rede 169.254, que é aquele endereço a pipa, né? Que é o endereço automático que é entregue quando a minha máquina cliente não pega, não dorme não. Vou ficar gravando a aula, oi, professor Flávio Barreto e aluno assistindo, provavelmente essa aula vai para o YouTube, porque o pessoal vai compartilhar a aula com os outros coleguinhas, então não dorme no vídeo, tá? Enfim, vamos para o DHCP. E aqui é a aula Fast Track, é a aula para conteúdo, cenário e prática. Eu vou vir em ferramentas administrativas e aqui eu vou ter DHCP, certo? Perdão. Então eu vou ter aqui protocolo dinâmico de configuração de host. Vou clicar nele. E por padrão ele vem, ó, sem nenhuma configuração. Eu vou clicar no protocolo com o botão direito e vou escolher um novo escopo. O que é um escopo DHCP? É um padrão de configuração que eu tenho lá, um modelo de configuração para o serviço. É um ISA. Então vamos lá, novo escopo. Bem-vindo ao novo escopo. O ISA de autenticação, de configuração, avançar. Primeiro o nome, sei lá, DHCP, server. A empresa que eu estou, IFBA. O endereço, ó, Start IP Address. O primeiro endereço IP que eu quero atribuir e o último. Ó, como você já documentou a rede, como fica fácil. Qual o primeiro IP? 192.168.0.100. Aqui, ó. E qual o último? 0.200. Então, eu já, teoricamente, montei minha rede. 192.168.0.100. 192.168.0.200. É uma classe /24, /25, /26. Eu documentei que a minha rede seria um /24, então eu vou usar um /24. Avançar. Próxima pergunta. Dessa lista do 100 ao 200, você quer excluir alguma faixa? Do 105 ao 110? Não, não quero. Avançar. Próximo. Quanto tempo vai ser a concessão desse bilhete de HCP? Quando um computador cliente ele pega IP, seja um smartphone, um computador, um ativo de rede, qualquer dispositivo que host que pega IP, eu defino quantos dias esse endereço IP de bilhete vai ficar atribuído no meu escopo, certo? Eu posso dizer, por exemplo, que é um dia, 3 horas, 1 minuto, ou dizer que é 0 hora, 0 dia e 0 minuto. Pegou, solicitou DHCP, eu entrego. Saiu da rede ao 0. Beleza? Porque perceba que aqui eu tenho 100 endereços. Se eu pegar IP agora no cliente e colocar aqui 8 dias, durante 8 dias, o primeiro IP que vai ser entregue, que é o 100, vai ficar atribuído a esse endereço MAC 8 dias. Mesmo que esse computador não logue mais na rede, não ligue mais. Então, beleza? Na prática é botar zerado. Normalmente bota 8 numa rede que é rede local. Se eu estou num shopping que tem rotação, toda hora rotacionando o usuário, o computador, 0. Entrou, ganha IP, saiu, perde IP. Beleza. Qual é a vantagem de um endereço IP de bilhete? Como eu tenho rede local e tenho difusão de rede local, que eu faço um ping para uma máquina, para um servidor, que ele tem DHCP configurado, às vezes eu faço difusão local, em vez de mandar para um servidor coletar o DNS. Então tem alguns serviços que a minha difusão acontece local. Como sempre a negociação no mesmo IP, eu estou na minha tabelinha ARP e eu não preciso perguntar a um servidor de DNS qual o IP da máquina impressora, por exemplo, que tem lá o gerenciamento de impressora, porque ela já está na minha máquina. Essa é a vantagem de ter um bilhete mais longo. Avançar. Deseja configurar outras opções de DHCP? Sim. Quais são as outras opções? Servidor DNS, servidor de Gateway e servidor Microsoft Windows. Router, Gateway, certo?
Qual é o gateway da minha rede? Gateway é, eu não conheço uma próxima rede que seja 926800. Nenhuma outra rede eu conheço. Qual é o endereço IP que me leva para um próximo salto? 192.168.0.1 é esse cara aqui. Certo? Então, meu gateway é o meu link LAN da minha interface servidor. A minha interface do IP do meu servidor é a porta de saída para as próximas redes. Então, meu gateway é 192.168.0.1. Clique em adicionar, senão não vai adicionar. Próximo, servidor de DNS. Qual é o IP do computador que resolve nomes locais ou fora da sua rede local? 192.168.0.1. Adicionar. Avançar. Tem um servidor para configuração de nomes em rede Microsoft? Não. Finalizar. Já está aqui meu escopo criado. Ele já aparece como down. E olha que legal. Quando eu venho em Address Pool, aqui eu tenho uma lista das minhas faixas de endereço. Bora, foca aqui. E aqui eu tenho as minhas concessões. Percebam que está zerado, né? Porque ninguém pegou IP. Se eu parar a placa de rede ou der um ipconfig, qual é o comando que zera a configuração de IP? Release, eu zero. ipconfig/renew, eu vou mandar uma pergunta, um pacote da HCP de oferta, ou perdão, de discovery, para que as máquinas que têm um serviço de HCP possam me entregar uma oferta que é um offer. Então, se eu der enter, e um servidor responder, eu vou pegar IP. Peguei IP. E qual foi o IP que eu peguei? O primeiro IP da lista do meu pool, que foi o 100. A próxima máquina, 101. E já vai estar aqui no meu list, ó. F5. Olha lá. Computador 100 pegou IP. Ó, se eu der um ping para 192.168.0.1, está aqui lindamente funcionando. Agora, pessoal, muito importante esse conceito. Todos não, boa parte dos caras de rede mamão, vou gravar num vídeo, cara de rede mamão, fica falando do IFBA, que não foi meu aluno. Tá ouvindo? Esse cara não sabe distinguir um ping para um endereço que resolve nome para um ping que sai para a internet. E olha que interessante. Se eu der um ping para www.google.com, eu resolvo o nome. Se eu der um ping para www.google.com, eu resolvo o nome. Mas eu não fiz nada, eu não configurei nenhum roteamento, nada aqui. Por que isso acontece? Eu quero que vocês percebam uma diferença de ping que é notório aqui, mas que o cara de redes, que não entende redes, que é tentativa e erro, não vai perceber. O ping que eu dei para o Google, ele gerou uma resolução de nome e uma resposta do meu ping. Por que eu dei um ping para o Google? Porque o Google tem o protocolo ICMP habilitado para reply de ping, ele responde um ping. Eu poderia dar um ping para Globo.com, Palmeiras, Deca. Deca campeão, respondeu, funciona também. Certo? Não vai funcionar para o Corinthians. Agora, eu não estou na internet, eu estou resolvendo o nome. Por quê? Porque eu tenho um servidor de DNS que está aqui, ó, instalado, gente, ó, já está funcionando. Se eu parar o meu serviço, eu posso vir aqui para poder mostrar para vocês. Eu vou parar o serviço, ó, stop, ó. Vou parar o servidor DNS e vou tentar resolver o nome. Ó, aqui resolveu Palmeiras. Google resolveu. Porque está display DNS. Ó. Já está na minha lista de resolução da minha interface local. Eu usei o comando ipconfig/DNS
para verificar os meus endereços. Mas se eu tentar dar um ping para nasa.org, não vai responder. Porque o meu servidor de DNS está com o serviço de DNS sem estar habilitado. Agora, se eu levanto o serviço de DNS, a minha máquina cliente, ela resolve nome. Por quê? Porque eu levantei o serviço. Beleza? Estou na internet? Não. Estou resolvendo o nome? E por que eu estou resolvendo o nome, Fábio? Porque na configuração do serviço de DNS, cadê? Properties. Existem os encaminhadores. Que esses encaminhadores, baseados naqueles root hits, que são todos os servidores de DNS do mundo, eu mando para cá, ele manda para um desse servidor, esse servidor resolve e devolve. Tá claro? Ou seja, eu consigo resolver nome, porque o meu servidor DNS está funcionando, mas eu não estou navegando. E como é que eu sei que eu não estou navegando? Dá um ping para o famoso 8888, que é o servidor da Google DNS. Se ele não der resposta, não está na internet. O que é que falta para estar na internet? Eu implementar um serviço de roteamento. A Microsoft tem embutido no seu serviço um serviço chamado Serviço de Roteamento e Acesso Remoto, que dentro desse serviço tem o serviço de VPN e tem o serviço de NAT, que é o serviço de resolução de endereço, Network Address Translator. Eu pego o meu datagrama com o endereço de IP local, atribuo o endereço público e faço que esse pacote de datagrama possa ir para a nuvem e volte da nuvem. Todas essas teorias vocês já viram no curso de rede do IFBA. Quem quiser fazer o processo do IFBA, Feira Santana, só ano que vem. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou instalar o RRAIS, que já está instalado. Quando eu ativar o serviço, automaticamente essa máquina que já manda para o gateway vai sair para a internet. E como é que eu sei que essa máquina manda para o gateway? Porque se eu abrir meu ipconfig com a propriedade /all, no DHCP, no scope, eu configurei que o meu gateway é 192.168.0.1. Se eu der um ping para 192.168.0.1, meu servidor responde. Se eu dou um ping para 8888, eu não tenho resposta, não estou na internet. E se eu dou um ping para um nome, ele responde também. Logo, eu resolvo o nome, chego ao gateway, mas não saio para a internet. Onde é que está o problema? No meu gateway. Beleza? Vamos